não está olhando o processo, ela está olhando o fim. E uma coisa que eu aprendi é que você olhar, querer atingir o fim sem passar pelo processo, Perfeito. não dá certo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Chegamos ao 6º podcast e nada melhor do que falar sobre saúde mental. Para falar sobre saúde mental, eu trouxe 2 especialistas. Na verdade, uma especialista e outra que está se formando, né, Carol? Seja Isso bem-vinda. mesmo. Muito obrigada, Josimar. É um prazer estar aqui, viu? Olha, você que está estudando essa área de saúde mental, o que você acha que é essencial para um profissional, você que está na prática, está estudando e está na prática dentro de uma empresa, o que você acha que é essencial para a gente perguntar para essa especialista aqui? Os principais sintomas, né? Tem tanta coisa para a gente perguntar, mas eu acho que o principal sintoma, como que eu consigo avaliar que aquele colaborador ou eu nesse ambiente organizacional que é tão cheio de pressões e demandas, que sinais que esse colaborador vai me passar que a saúde mental dele está comprometida? O Acho que desafio esse é um maior, ponto. então, seria identificar isso. Identificar. Hoje você já consegue identificar facilmente, você que é um estudante da área? Eu ainda estou num processo de compreensão total, né, da área de psicologia. Então, seria muito prematuro, né, se eu falasse que de fato eu consigo fazer essa análise de maneira geral. Mas estando na cadeira de gestão e você conhecendo o time que a gente conhece muito bem, que eu faço questão de conhecer como indivíduo, eu observo às vezes alguns sinais diferentes do que é no comum, no dia a dia dele. Isso me faz com que eu tenha a oportunidade de sentar e conversar com ele e entender se está acontecendo alguma questão no âmbito pessoal ou se a demanda no âmbito profissional tem impactado alguma transformação emocional dele. Mas a gente consegue fazer isso quando você tem uma conexão com o seu time, quando você conhece os indivíduos como pessoas e conhece as habilidades e as deficiências que cada um tem no ambiente profissional. Então, essa seria uma visão que eu teria, assim, de maneira mais criteriosa por ocupar essa cadeira de gestão, né? Mas no aspecto e na cadeira de psicologia, é claro que vai contribuindo, o estudo vai contribuindo para que você tenha um olhar diferenciado, mais Que técnico. legal. Ô, Aliciana, seja bem-vinda. Você viu que essa aluna aqui está bem dedicada, né? Tô percebendo aqui que ela tá muito afiada. Tá muito afiada. E olha, eu convidei ela justamente por isso, porque é uma pessoa que está na prática, né? Está no Sim. papel de gestora, né? E é uma estudante da área. Falou direitinho os sintomas, Aliciana? O que tem mais aí para contar pra gente? Bom, eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer, né, por estar aqui, pelo convite. Muito obrigada. Espero contribuir de alguma maneira. Eu percebi, assim, a humildade dela falando sobre a questão de eu ainda tenho que falar com cautela porque eu ainda estou estudando. E aí eu me preparei aqui para vir com um assunto bem, né, superficial, mas não, ela falou de uma maneira muito segura, né, sobre aquilo que ela estava falando. E principalmente essa segurança, ela vem justamente por ela estar na prática trabalhando com pessoas, né, nesse ambiente laboral. E é isso mesmo. Então, assim, no início ela falou para mim, você perguntou para ela sobre o que deveria prestar atenção para falar sobre a questão da saúde mental. E ela falou sobre os sintomas e aí ela complementou, que eu achei muito interessante, ela falar sobre os sinais. É muito importante que nesse contexto organizacional a gente realmente esteja atento aos sinais. Porque quando a gente fala dos sinais, nós temos mais condições de entrar com algum tipo de intervenção. Quando está com sintoma, também nos sinais uma intervenção mais preventiva, e quando a gente já passa lá para os sintomas, a gente já entra com outro tipo de intervenção, né? Então, nesse contexto organizacional, nesse contexto laboral, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia nós, com o advento até mesmo da própria tecnologia, da
da celeridade que as informações chegam, que tudo está acontecendo, né? Nós estamos vendo um momento assim muito legal, eu considero, mas também muito louco. E tudo isso mexe muito com a saúde emocional Você acha da que gente. isso é o principal fator, essa pressão que a gente tem no dia a dia? Olha, não que seja o principal fator, mas ele é um fator a ser considerado. Quando a gente fala de ser humano, é tão complexo que a gente não categoriza nada tão explicitamente assim, né? Eu acho que é um fator, a cobrança, o excesso de informação, a celeridade que as coisas estão acontecendo, tudo isso é muito importante, mas outros fatores devem ser considerados, né? Dentro da psicologia mesmo, a gente olha outras coisas, a gente olha o indivíduo como um todo, então ele tem um contexto em que ele foi criado, um contexto familiar. A gente fala assim, né? Nós temos que Os bloqueios, né? tem Como foi a bloqueios, tem infância. traumas, tem várias coisas aí que a gente tem Ou que os nãos avaliar. também que recebeu na vida. Eu vou falar agora por mim, viu? Eu tive muitos e tenho até hoje bloqueios em razão dos nãos que eu recebi demais na minha criação, pelo formato da minha criação. Isso não é culpa dos meus pais, tá, gente? Foi o que eles aprenderam e eles Sim. replicaram. Mas, de certa forma, quando você mencionou sobre isso, me fez lembrar situações que vira e mexe eu ainda estou tentando reagir em relação a isso. Talvez ressignificar, né? Eu acho. Porque os traumas, né, os nãos, tudo isso, eles serviram realmente, talvez gerou algum bloqueio, mas ele também gerou capacidade da gente de superação, de resiliência. Então depende muito. Só de conseguir saber que isso existe e que existe comigo já é um ponto positivo. Sim, eu acho que um ponto muito interessante é justamente a gente olhar para aquilo que está nos movendo, né? Então, não só no contexto organizacional, laboral, mas em todo o contexto da nossa vida, porque muitas vezes a gente vai sendo levado por tudo, Vai deixando passar. vai deixando passar e a gente acha que aquilo é destino e que é assim mesmo. E Jung fala isso, né? Sim. Enquanto aquilo que está lá no inconsciente está te movendo e você não traz a luz da consciência, aquilo vai conduzir você e você vai chamar aquilo de destino. Então, qual que é a importância, gente? Todos nós temos experiências boas e experiências ruins ao longo da nossa existência. O importante é o quê? Você olhar para aquilo e olhar de uma maneira diferente, uma maneira mais funcional. Muitas vezes a gente olha de maneira disfuncional. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a olhar de maneira funcional. Né? E eu acho que a psicologia lá dentro da organização, ela, assim como as outras terapias também, né, outras formas de terapia, elas entram para colaborar, para ajudar o ser humano naquele contexto. Né? E como quebrar a objeção de buscar terapia? Porque a gente acha bonito, acha legal, sabe que precisa, mas às vezes não toma a iniciativa de buscar uma terapia. E pensa porque é ausência de tempo, mas não é, porque a gente fica assim, não sei se precisa. Será que é necessário mesmo? Será que... Dentro dessa pergunta sua tem duas respostas, sim, que eu considero importante. Uma delas são as nossas crenças. Na verdade, uma resposta está bem junto com a outra, porque eu acho as que eu tô crenças... buscando uma terapia para mim hoje, também, né? Eu tô sentindo. Eu acho que daqui a pouco se transforma, né? Eu acho, na Não, verdade... talvez eu saia daqui já... Já é uma terapia em grupo. Terapeutizado. Já saia aqui quebrando várias objeções. Na verdade, o diálogo, o processo terapêutico é o diálogo, né? É a fala. Através da fala, a gente começa a desvendar o mundo interior. Então, todo conversinha ali, não que eu esteja aqui subestimando a figura do psicólogo, né? Claro que não, de maneira alguma. Sim. Inclusive, eu sou psicóloga. Mas toda conversa ali, de alguma maneira, ela pode ter uma ajuda terapêutica. Com certeza. Né? Pode ser o início, né? Porque às vezes você confia mais em um amigo para dividir um problema que você tem do que buscar uma ajuda. Porque Sim. eu acho que o orgulho faz a gente não buscar vários tipos de ajuda. E as crenças, né? O que foi colocado na nossa cabeça antigamente. Psicólogo é coisa de doido. Isso ainda continua. As pessoas acham que não, mas ainda continua. Eu não preciso de um psicólogo. Psicólogo é coisa de gente fraca. Eu tenho cliente meu que fala isso. Empresário que fala que psicólogo, psiquiatra é coisa de gente fraca. Só que tem uma questão que aí eu preciso puxar um pouquinho aqui para a psicologia, né? A conversa com amigo,
Claro que ela pode ter um viés um pouquinho terapêutico, porém a psicologia ela tem técnicas fundamentadas cientificamente para mudança de comportamento, para análise de personalidade. Então, assim, a gente precisa olhar muito bem para isso também, né? Então, assim, não é nada coisa da minha cabeça, eu que estou criando, na verdade. Tem todo um amparo ali científico para utilizar essas técnicas para mudança de comportamento das pessoas, para ajudar na saúde emocional. E no contexto organizacional, esse ponto seu é muito importante. Eu já vejo muitas mudanças nas corporações. Por exemplo, na corporação que hoje faço parte, hoje já é cedido a oportunidade do funcionário ter acesso com custo baixo e utilizar do tempo de trabalho e a própria essa empresa hora. Incentiva, né? Exatamente, esse momento, essa hora, para ele ter esse momento de autocuidado. Porque eu acho que o autocuidado, essa saúde mental, também é um ato de coragem, né? É um ato de autoamor. E, Carol, então, e falando nessa empresa, nós vamos dar uma pausa rapidinha para deixar um recado especial justamente dessa empresa, que eu admiro muito, principalmente acompanhar a história e o crescimento dela. Eu vou trazer um recadinho para vocês aqui da Saga Nissan. Se você busca desempenho, tecnologia de ponta e conforto incomparável, a Saga Nissan da BR-153 tem o carro perfeito para você. Troca com troco, taxa zero e muito mais. Venha garantir o seu Nissan 0 km na BR-153 e fale direto com o Augusto, o nosso gerente de venda, que ele vai fazer um descontinho especial, viu? Tô jogando a bomba para você aqui, viu? A Carol autorizou. É isso aí. Então, se você está precisando de trocar de carro, viu, Luciana? Você está precisando de trocar de carro? Estou! Vá na Saga Nissan e já está aqui um agente de vendas que já vai fazer uma negociação especial para você. Hoje a gente está com um novo apoiador do projeto, Aliciana, mais um novo apoiador. Você treina? Treino. E acho muito importante, inclusive para a saúde mental. Você falou agora há pouco que o esposo é personal, então não tem como ficar fora, né? Você também treina, Carol? Olha, eu já tive treinos mais constantes. Ultimamente eu tive uma bebê na pandemia e acabei ficando parada. Agora eu estou retomando aos poucos, mas sei que é muito importante. Então, na hora que você resolver voltar... Não, já voltei. Já voltou? Já voltei. Só não na intensidade, né? Você vai comprar os seus equipamentos, suas roupas, sabe aonde? Na NC Extreme. Perfeito. Acesse o QR Code na tela e faça a sua aquisição. Tem vários produtos, inclusive esse moletom aqui, eles estão até com a novidade. Esse moletom que eu estou utilizando aqui hoje é da NC. A gente quase não sente frio em Goiânia, né? Tá até, mas tá frio, a gente tá achando, né? Até esse tempinho agora tá até gostoso mudar o visual. E quando você se aquece, não tem desculpa, né? Pra falar, ai, tá frio, não vou treinar. Não tem jeito. É verdade. E trouxe um presente para vocês, da NC Extreme. Gente, que delícia. Amei. Também. Eu achei perfeito essa nova coleção deles. Quer ver? Dá uma olhada aí. Abre para vocês verem. Nossa, vou fazer questão. Nossa, nós mulheres adoramos estar lindas. Aí eu trouxe uma M e uma P, que o seu é M. Depois só confere quem que é o da M, quem que é a P aí, que eu não sei. No final vocês... Eu acho que o meu é o P mesmo. Gente, maravilhoso. Vira pra câmera aqui pro pessoal ver aqui, ó. Ai, amei. Lindo, né? Eu não tenho desculpa, tenho que treinar mesmo. Não tem jeito. Muito obrigada. Se você quer essa coleção nova, acesse o QR Code na tela e confira as novidades da NC Extreme. Show. Lindo, né? As peças? Muito obrigada, viu? Adorei. Adorei. Lindo, muito bom gosto. Hoje faltou os brindes da Saga, né? Porque nem tem ninguém da Saga aqui hoje, né? Não trouxe os brindes. O Augusto me deixou na mão. Lá na loja, tá? Os outros podcasts ele tava me trazendo chapéu, agora... Mas não mandou mais nada dessa vez. Porque eu quero que você vá até a loja. Legal. Vocês têm que ir até a loja. Entendi. Não, então eu vou à loja para comprar o carro e para ganhar o brinde. Vá até a loja e cobre dela. Olha aí, que legal. Mas voltando ao que você estava dizendo, que a gente não pode ficar só na terapia entre amigos, né? A gente tem que buscar o psicólogo, porque tem técnicas, né? Igual quando a gente está sentindo alguma dor, algum sintoma diferente, normalmente você conversa com um amigo. Ele te dá algum conselho, mas você tem que buscar um médico. Do mesmo jeito é com um psicólogo, não é diferente, né? De maneira alguma. Hoje mesmo eu estava com um paciente, né? E falando, eu até citei, falei, olha, acontece isso no corpo e tem essas intervenções para o corpo, porque ele é médico, né? E aí foi uma forma que eu
que eu encontrei de trazer ele para o entendimento da psicologia. Então, acontece isso na mente e a gente tem esses tipos de intervenções para a mente também, para as emoções, para os sentimentos e para o comportamento. Então, é muito importante. Você falou também sobre a questão dos sinais e sintomas, né? Então, a gente rodeou, mas eu queria pontuar alguns aqui. Então, por exemplo, irritabilidade, estresse excessivo, sono, indisposição, procrastinação, tristeza, choros. Então, assim, prestar atenção, o colaborador, ele estar atento aos sinais que o próprio corpo está dizendo. Então, por exemplo, nós temos um hábito de dormir tanto, né? Mas agora não, eu estou com muito sono, só sono. Claro que você não pode desconsiderar e descartar as características orgânicas, fisiológicas. O meu contrário. Quando eu estou esperando uma negociação de um contrato legal, aí não eu não durmo. Se eu estou com um problema, eu também não durmo. Como é que equilibra isso? Tá vendo? Aí tem que ir na terapia. Tem que ir na terapia. Por quê? Atividade física e terapia. Sim, atividade física. Atividade física ajuda bastante também, né? E confiar, né? Por que acontece isso? Ou sono, ou às vezes a ausência de sono. Pelo sintoma que a gente chama, que às vezes são sinais que geram um sintoma, que é o da ansiedade. Né? A ansiedade está mostrando para você que você quer viver mais no futuro do que no presente. E aí isso gera muito desconforto no próprio corpo. Tô achando que a gente vai falar só de mim mesmo aqui. Tudo que eu tô falando, eu tô pensando aqui. Tá encaixando, faz sentido. Mas eu vou te dar, pra você não ficar triste, eu vou falar para você, quase que o mundo inteiro, viu, meu bem? Não é só um privilégio seu, não. Quase todo mundo, infelizmente. É por isso que eu te chamei pra gente falar sobre esse assunto aqui, porque ele é um problema que todo mundo vive todo dia. E Aliciana, esse ponto é tão importante, porque pós-pandemia e Covid, nós ficamos muito suscetíveis às redes sociais, ao digital, né? Sim. E hoje a gente tem uma ferramenta de WhatsApp que ela veio muito para contribuir para a gente, não só no ambiente organizacional, mas de maneira geral. E hoje as empresas exigem que você esteja full time disponível nessa plataforma, sabe? Nesse instrumento, nessa ferramenta isso aí é digital. Outro ponto que... E aí te causa uma ansiedade absurda quando você passa do seu horário de trabalho e você não responde uma demanda. Ou quando o outro te direciona uma demanda e você não responde no tempo que ele está precisando. E aí essa ansiedade ela vai somando, né? E outra coisa, complementando isso que você está dizendo, quando que é que você vai perceber que isso está extrapolando, está fora do equilíbrio? Quando você percebe que isso está te gerando mal e quando você passa a olhar para você mesmo. Uhum. Porque o problema é o que a gente está falando agora há pouco, é quando você vai vivendo no automático e você não para olhar as suas limitações, né? Uhum. E esse olhar, ele acontece através de quê? Talvez do processo terapêutico. É um meio que tem de você olhar para você, reconhecer seus limites, ver até onde você pode ir, até onde você não pode, o que você é capaz, o que você não é. Porque o que acontece? Diante dessa questão, desse bombardear, faltou aqui a palavra, esse bombardeio de informações e de coisas que têm acontecido no mundo atual, a gente fica louco querendo responder todas as demandas. E isso gera, de fato, um adoecimento. Sem contar a atualização profissional em tempo real. Quando você pensa que você dominou uma ferramenta, fez um curso, ele dura um mês. Um mês já chega uma nova atualização. Gente, e aí eu vou falar para vocês, eu sou cristã, então eu vou falar para vocês lá, não tem nada a ver com religião, mas de uma vozinha que frequentava a igreja que eu frequento, e ela virou para mim, minha filha, por que você não veio ontem? Porque eu estava trabalhando. No outro culto, minha filha, por que você não veio de novo? Porque eu estava trabalhando. Aí um dia eu acho que ela cansou, ela virou para mim e falou, minha filha, para de correr atrás de vento. E aí eu estou trazendo isso, né, justamente porque às vezes a gente tem essa corrida desenfreada atrás de alguma coisa e a gente não chega, talvez, em lugar nenhum. Sim. Né? Então, assim, veja atrás de que você está correndo. O que de fato você quer? E você falou de um ponto interessante. Tudo você tem que colocar limite. Por mais que você precisa manter o seu emprego, os empresários vão ficar chateados comigo com essa fala, mas eu os aconselho todos os dias. Por mais que você precise do seu emprego, se você não tiver saúde, amanhã a empresa vai colocar outro para te substituir.
Mas e os não empresários... é que você não vá dedicar a empresa ao que precisa, mas se você não tiver um limite, chega um momento dessa palavrinha que eu achei bonitinha, que eu até anotei aqui, ó, que é o tal do, como é que pronuncia? Burnout, Burnout, sei lá, que a pessoa dá tipo um pane, sei lá. Sim. Né? É uma estafa, né? Uma estafa. Justamente Meu isso. pai teve isso. Meu pai teve não foi bem, não sei se é mesmo significado, você pode me explicar melhor. Meu pai teve um surto psicótico e quando ele ficou nesse estado, o médico foi explicar pra gente que meu pai não é muito de dividir e falar os problemas. Ele foi acumulando, o médico falou assim, ó, é como você colocar uma panela de pressão, você vai enchendo. Chega um momento que ela explode. Foi o caso do seu pai. Meu pai, pelas indicações do diagnóstico, ele não ia voltar ao normal. Graças a Deus ele voltou, ficou com algum déficitzinho assim, às vezes ele tem perca de memória, mas tudo foi em razão disso. Sempre vivendo em razão do outro, da empresa, da família, pegando os problemas todos, guardando para si e não dividia com ninguém. Se terceirizando, né? E ninguém sabia, porque no passado ele até fazia terapia. Quando chegou nesse momento, ninguém sabia o que estava acontecendo, nem eu, fiquei surpreso. Nem sabia que ele estava passando por isso. E igual ao meu pai, tem muita gente que faz isso, que tem vergonha de chegar e dividir, falar isso. Às vezes tem medo de falar para o chefe que está nesse tipo de situação e ser demitido ou ser substituído, né? Então foi muito bom você falar isso, porque o que acontece com o ser humano? Ele é formado por um corpo e uma mente. E se a gente for estender mais um pouquinho, uma alma, um espírito, alguma coisa nesse sentido. O que acontece? O corpo é fácil, porque fácil que eu digo assim, não que eu esteja menosprezando, mas é visível, é mensurável, é palpável, né? Então o corpo quebrou um braço, você não vai aguentar, lógico, você vai ali, vai no médico. Quebrou uma perna, tá doendo uma barriga, tá doendo a garganta, tá doendo a cabeça, você vai procurar imediatamente uma ajuda de um profissional. A saúde é justamente isso que você está dizendo, a saúde mental. A mente, ela não é visível, ela não é mensurável, ela não é palpável. As emoções não são visíveis, mensuráveis, palpáveis. Então, o que acontece? Isso foi justamente o que você disse, isso vai se acumulando, como se fosse num copo desse aqui, vai enchendo, e você não está olhando. De repente, os sinais já estão ali, mas você não está olhando, porque ele não é visível. E, de repente, esse negócio explode. Aí, dos sinais, realmente, ele passa por uma síndrome, ele passa por um sintoma, e ele passa, aliás, por um sintoma e passa por uma síndrome. Dessa síndrome, vem esses sintomas, né? Então, por exemplo, tá com ansiedade, calma, percebe, busca ajuda, conversa sobre isso, né? Ressignifique. Por quê? Porque disso pode gerar o quê? Uma síndrome do pânico, uma depressão, algo mais grave, né? Não desconsidere os sinais que a sua saúde emocional está te dando. É muito importante em qualquer contexto, não só no contexto organizacional, mas em qualquer contexto da sua vida. Se a gente fosse falar aqui de relacionamentos, também teriam sinais, relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos só de marido e mulher, de namorado? Não, de mãe e filho, de tudo, de amigos, né? De Deixa tudo. eu te fazer uma pergunta, e você falando em relacionamento, quando a pessoa aceita um relacionamento tóxico, que muita gente está postando para ela o que está acontecendo e ela não enxerga, nesse período que ela já não aceita, ela já está numa fase que ela mesma está precisando de uma terapia por aceitar isso? Se ela está num relacionamento tóxico, com certeza ela já está doente. Ela está adoecida. E aquela pessoa, porque às vezes a gente acha... Que a gente acha fácil, a gente julga de fora, né? A gente fala, não, Sim. sai dessa relação, separa. Que eu acompanho muita gente desse jeito. Não, quase que toda a humanidade também. Se você for ver, quase que todo mundo, eles se ligam através das demandas emocionais que cada um dos parceiros tem. Eles se ligam por isso, eles não se ligam pelo equilíbrio. Você pode perceber que a maioria se liga no desequilíbrio. E assim, raramente casais que realmente estão juntos porque estão num relacionamento harmonioso e equilibrado. Se você for mensurar aqui, você vai ver quase todas as pessoas que você conhece têm relacionamento tóxico, infelizmente. E isso é porque eles estão adoecidos? Todos estão preparados para olhar? Não. Existem pessoas que ainda vão se permanecer nesse relacionamento por um tempo. Existem pessoas que chegou em algum momento ali daquela vida, pode ser no fundo do poço ou não, e essa pessoa já está querendo olhar para a vida dela de uma maneira diferente. Aliciana, e por que você acha que isso hoje é tão evidente
e no passado não era? É porque as pessoas não sabiam disso ou é porque a vida hoje está fazendo com que a gente fique mais assim? Eu acho, assim, eu já até estudei isso na graduação, sobre essa questão da mudança da sociedade mesmo, entendeu? Por exemplo, nós tivemos uma época, na década ali de 50, 60, que nós vivíamos uma sociedade mais neurótica. Tudo isso acontecia, mas era tudo, as coisas não eram legítimas. As coisas eram escondidas. Os maridos traíam as mulheres traíam os maridos? Sim, acontecia. Só que era escondido. Era tudo escondido. Né? Tinha questão... E as pessoas também não se tratavam de tantas doenças que a gente deu um nome hoje em dia, né? Que antigamente nem se falava. E não era legítimo. Então, por exemplo, existia violência contra a mulher? Existia. Agora, hoje, a partir de 2006, se eu não me engano, tem a Lei Maria da Penha, que ela legitimou isso. Falou, olha, tem uma lei que vai cuidar disso. Então, quando parte para violência física, psicológica, patrimonial, algum tipo de violência ali, isso é crime. Hoje tem lei. Então, isso torna a coisa mais visível. Nós vamos falar agora de comportamentos, por exemplo, homoafetivos, que também existem nas organizações, pessoas que sofrem com preconceito com isso. Ah, não, agora... Gente, eu ouço frases que, no meu ponto de vista como psicóloga, humanista, como tipo uma militante assim dos direitos das pessoas, das diferenças, eu acho assim, eu fico triste, sabe? Porque as pessoas falam, não tinha... Hoje em dia tem homossexual demais, tem gay demais, como se isso fosse um problema. Não, toda vida houve a homossexualidade. Mesmo porque isso está lá na psique. Só que não tinha o espaço como não tem tinha hoje, espaço. né? Hoje nós temos lei que garante... Que protege o direito. O direito que nós somos iguais, independente da orientação sexual, da identificação de gênero, da cor da pele, da profissão. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem um lugar no planeta, o planeta é imenso. Ele tem lugar para todas as pessoas, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas aqui, porque eu já estou achando essa aqui menina aqui muito especialista também, viu? Ela já está uma aluna. E eu estou muito feliz porque fera. eu vou ter uma colega Isso é muito gratificante, top. né? Muito top. Então vocês agora já podem trocar mails aí. Isso. Eu já até convidei ela para ir fazer estágio comigo aqui, mais ou menos. Falei que eu sou supervisora. Quando ela chegar na psicologia jurídica, ela pode vir. Você viu que bacana? Não, estou feliz, já ganhei, viu? Já valeu a pena vir no podcast, né? Já vendi carro, já ganhei estágio e tô saindo daqui rica de conteúdo. E não trouxe meu presente, eu vou cobrar. Não, mas calma, vai chegar. Meu brinde, que agora até eu já quero. Não trouxe o brinde pra ela. Não, mas vamos cobrar isso aqui. Vamos pressionar ela agora. Vocês vão ganhar. Fábio, você também quer brinde, não quer? Com certeza. Você também vai na terapia da Aliciana? Nós todos aqui iremos, viu? Mas falando em terapia, você falou do que está acontecendo hoje. Aí eu jogo essa bomba para vocês duas. O que vocês acham que poderia ser feito para melhorar isso? Não deveria fazer alguma coisa para trabalhar a base? As crianças, os adolescentes? Porque eu vejo que quando chega nesse ponto, a mulher que está sofrendo esse tipo de pressão na relação, etc e tal, ela não chegou naquele comportamento da noite para o dia, de aceitar tudo isso. Você que é psicólogo, vocês duas é melhor para falar do que eu. Isso vem lá atrás, né? Comportamentos, crenças, valores, a criação da família, de aceitar que o homem é o que fala mais alto, é o que manda, etc e tal. Não deveria voltar lá na base e trabalhar mais isso com as crianças, por exemplo? Pode, se quiser conduzir, Alicia, pode ficar à vontade, eu vou contribuindo com você. Ah, sim. Olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou policial e trabalhei na Delegacia da Mulher por um tempo na minha vida, né, profissional. E o que a gente olha para todo esse contexto de violência contra a mulher é porque realmente são fatores que estão ali fatores socioculturais. Então, é muito mais enraizado do que a gente pensa. Então, ele é fator que é tanto vivido pela nossa cultura, pela nossa sociedade, e quando está na cultura e na sociedade, na forma com que a gente vive, que a gente cria as relações ali humanas, isso, lógico, que vai passar para o desenvolvimento da personalidade da pessoa. Tá? E aí forma o quê? As crenças limitantes.
E aí nós temos aquelas crenças de que a mulher é assim. Aqui no estado de Goiás, então, já teve um momento de nós estarmos, eu não sei hoje, que eu já não estou mais na Delegacia da Mulher, mas que no cenário nacional nós estávamos em 5º lugar em violência contra a mulher, no Brasil. Ou seja, é vergonhoso para o nosso estado, né? Sabe por que eu toquei nesse ponto, antes que você conclua? Porque isso é tão grave que eu vi no período eleitoral mulheres que ouviam falas de comunicações agressivas de determinados políticos e ela fazia uma autodefesa daquilo ali. Não, é o jeito dele, é a forma dele de se expressar. Sim. Faz sentido? Isso não faz. Quando uma pessoa aceita isso, ela aceita isso numa relação. Ah, não, é o jeito do meu marido, ele tá nervosinho assim. E é por isso que chega de fato, você tem os números que você dá da área militar, que chega de fato de acontecer uma violência mais grave por te justificar o que não é justificável. E esses são números que estão registrados, né? E os que não estão. E os né? que não estão. Que estão camuflados, escondidos aí. Não, isso é tão preocupante porque eu vejo isso todos os dias, não só nesse âmbito político, mas eu vejo no âmbito religioso, no âmbito empresarial. A pessoa chega e fala assim, nossa, meu chefe está dando em cima de mim, está me incomodando, ou está me pressionando demais, e eu não posso falar nada porque senão ele vai me mandar embora. Entendeu? Sim. Então Gente, é por todos os lados, eu vejo a é- mulher sofrendo Sim. isso, porque aqui a gente está falando de saúde mental, é entre homem e mulher, mas acho que a mulher é o cerne disso aqui, que é o que eu mais acompanho nas empresas. Sim. Quem sofre mais com tudo isso é a mulher. Gente, isso no ambiente organizacional, isso eu vou falar agora na cadeira da organização e na cadeira da mulher, eu passei por vários segmentos de trabalho e um dos que eu tive maior tempo foi o segmento financeiro. E o segmento financeiro é muito adoecedor, né? O segmento bancário é de um assédio moral muito grande. Tanto é que eu saí desse segmento para transitar para um novo segmento, porque de fato eu comecei a ter problema mentalmente em relação a isso. E eu sempre fiz terapia, desde pequenininha. Sempre minha família introduziu a terapia no nosso ambiente familiar, por várias questões. E até hoje a gente passa por isso, nós mulheres passamos por isso. Dentro da empresa que nós estamos, que eu estou, existem várias diretorias. Se você parar para analisar, são poucas as mulheres que ocupam essa cadeira. E a partir do momento que ela ocupa essa cadeira, você não é reconhecida Meritocraticamente. Isso, até eu, tá vendo? Nós Tá três, vendo não como saiu. nós estamos? Não somos reconhecidas pelo trabalho, mérito. nosso valor, né? Pela nossa competência profissional. É reconhecido porque, mas ela ficou com fulano. Ela, né? Por outros aspectos e outros padrões. E aí nós temos que aceitar e calar algumas solicitações masculinas, porque senão você perde o seu emprego, ou porque você está sendo feminina demais, ou porque é algo que você está imaginando. E não vai acreditar em você também. Não acredita em você. Isso acontece ainda muito, muito, e muito se cala em relação a isso. Existe até estudos agora sobre a segurança psicológica, né, que já vem desenvolvendo muito em relação a esse tipo de assédio, mas eu mesmo, dentro do segmento bancário, já fui assediada de trancar a porta e ir para cima de mim. Então, assim, são coisas muito sérias. E esse assédio, como você está dizendo, de trancar a porta e ir em cima de você, é mais um assédio sexual. E sem falar nos outros tipos de assédio. O assédio moral mesmo, o assédio de você ser considerado inferior por você ser mulher. Agora você imagina você no ambiente financeiro, imagina eu no ambiente policial. O formato de cobrança, eu observo, que é totalmente diferente para um homem do que para uma mulher. Quando o seu chefe imediato, na maioria das empresas que eu observo, ele vai cobrar uma mulher é de um jeito, ele vai cobrar um homem é de outro jeito. Infelizmente, por isso que eu fiz aquela pergunta Josmar, de voltar lá na base, porque eu acho que a única solução, e vocês são melhores para falar, é só investindo na base. Do mesmo jeito da educação, é incluir uma disciplina como essa, uma terapia lá na base, para a criança já saber se proteger, Gente, o adolescente, hoje, nessa fase, né? Hoje eu trabalho num outro contexto, mas eu vou contextualizar aqui para exemplificar o que eu quero dizer. Hoje eu trabalho com investigação de criança e adolescente vítimas de violência sexual, pedofilia. E o que nós... Aí eu faço uma pesquisa empírica, minha mesmo, com as minhas estagiárias de psicologia,
para a gente ver quais são os fatores de risco e fatores de proteção para que essas meninas, porque o que chega para nós na maioria das vezes são meninas, apesar de chegar um número menor, mas chegam meninos também, que são vítimas de violência sexual. Mas qual que é o fator de risco dessas crianças? O que mais acontece ali? Primeiro, é uma família disfuncional. Normalmente acontece em família disfuncional. E outro fator, que é um fator muito importante como fator de risco, é a falta de informação. Então é isso que ele está dizendo. Olha os contextos, seja o contexto que for. É o contexto de violência doméstica, é o contexto de violência de criança e adolescente, é um contexto de dependência emocional, é um contexto de saúde mental lá na organizacional, enfim. Seja o contexto que for, esse processo de psicoeducação ele é muito importante. Aonde que eu vou levar informação para aquela pessoa. Seja a informação lá para a criança, não pode pegar na sua parte íntima, é só você que pode, você já consegue tal. Seja num contexto lá no organizacional, que você vai falar para a pessoa o seguinte, olha, se você não está bem, conheça você mesma, perceba se o seu corpo está diferente, perceba suas emoções, perceba como estão seus sentimentos. Se você não está bem, se tudo isso não está legal, você pode buscar ajuda. Ou seja, dentro de toda essa esfera de desenvolvimento humano, é muito importante a informação, o conhecimento. E dentro da informação e do conhecimento, um processo de psicoeducação, que entra um pouquinho ali do autoconhecimento. Seria o caso também de conscientizar as mães nesse sentido? É uma conscientização geral, né? Uma conscientização do núcleo familiar. Porque se a gente for avaliar, e seja o contexto que for também, começa tudo lá na família. E se você avaliar todo o contexto, seja qual for, quando a família é disfuncional, gera mais prejuízo para a pessoa lá na frente. Então, o ideal seria o fortalecimento ali da família, sabe? Não que seja aquela família tradicional. Não é isso que eu estou falando. Não tem problema o formato dessa família. Mas que naquela família tenha amor, tenha respeito, tenha diálogo, tenha compreensão, sabe? Principalmente ali na base dos cuidadores. Que a priori a gente fala de pai e mãe, mas pode ser qualquer outro cuidador. Que tem amor, que tem afeto. Inclusive, se o cuidador não for pai e mãe, digamos que é uma criança adotiva, então, que seja, ou que mora com os avós, né, de alguma maneira, que seja, que explique, olha, né, que aquela criança, que o papai não pôde ficar, mas que eles vão cuidar bem, enfim, contextualiza aquilo ali e que o amor ele possa reinar ali dentro. Mas o amor de uma forma ordenada. Porque o amor em desordem, ele também adoece. Nós falamos até agora dos sinais do colaborador, do que ele sofre dentro da empresa. E qual seria o mecanismo para quem está à frente saber que precisa de ajuda? Que é o maior desafio. O empresário, o empreendedor. Como conscientizar esse cara de que ele precisa de ajuda? Porque a empresa, a cultura é reflexo do proprietário. Ela deu um exemplo bacana que a empresa que ela trabalha já está mais aberta a essas mudanças, já dá mais espaço para o funcionário buscar uma terapia, já incentiva essa empresa que está num caminho legal. Mas e a maioria das empresas que o empresário veio adoecido, que ele veio lá desse formato disfuncional, que você explicou muito bem, ele chegou aqui adoecido e ele não reconhece que precisa mudar nesse sentido. Como dar uma... Como psicóloga, a gente respeita muito o momento do outro. Não tem muito o que fazer enquanto a pessoa não quer. Sim. Né? Então, assim, agora, se ela dá umas brechinhas de abertura, talvez uma pessoa ali da rede de apoio dele, o que é rede de apoio? Alguém da confiança, alguém que ele tem afinidade, que ele tem intimidade. Terapia dos amigos e dos colaboradores. Às vezes aquela pessoa que ela tem ali, né, um vínculo com ele, que ele confie, talvez essa pessoa possa sugerir de uma maneira sutil, né? Olha, converse com alguém especialista sobre isso, mas isso depende muito da pessoa e da aceitação. Existem pessoas, como eu disse para vocês agora há pouco, né? Existem pessoas que estão disponíveis, que já querem, né? E existem pessoas que não.
Mas assim, E não tem muito... eu queria mais num formato de estímulo, porque empresário gosta de dinheiro. Entendi. Se a gente ir para um papo aqui, mostrando para ele o quanto ele vai ganhar com isso, talvez ele se sinta interessado em então, buscar às ajuda. vezes, como Porque a maioria das pessoas, licença, só te interrompendo, Uhum. a maioria das pessoas não sabe o que querem e o que precisam. Você trabalha com vendas diretas, você sabe disso. Você que estimula, você que projeta aquilo para surpreender a pessoa. Sim. Do mesmo jeito é o que eu procuro fazer na consultoria. Às vezes o empresário nem sabe que ele precisa da consultoria. Conteúdos como esse aqui eu trago para conscientização, para que ele entenda, não, cara, eu preciso de ajuda, eu não sou bom em todas as áreas. Eu estou precisando de uma terapia, eu estou precisando de um consultor financeiro, eu estou precisando de um consultor de marketing, eu sou muito bom em gestão, mas eu tenho essa grave deficiência. E quando a gente olha para um problema como esse, que está quase todo mundo adoecido, inclusive eu estou precisando de terapia, por que não gerar mais estímulo para essa galera que nem sabe que precisa, que é a maioria? Então você pode, nesse contexto empresarial, às vezes você entrar... Se ele já tem alguém que faz a mentoria com ele já não está tão fechado assim. E talvez entrar com dados, já que ele é tão ligado a números, né? Principalmente com os problemas do funcionário que acontece todo dia. Não, e talvez Pessoas entrar... surtas. Aí a gente entra com uma técnica lá da psicologia cognitivo-comportamental, que é você trazer os reforços, né? São os reforços positivos. Então, mostrar para ele, dentro desse contexto organizacional, que o quanto, quando ele age de uma maneira mais sensível, olhando para o colaborador de uma outra maneira, como que se reforça? Olha só, o resultado, a contrapartida foi muito maior. Não sei se eu consegui explicar. Porque uma pessoa mais saudável, ela vai produzir mais. Sim, então você vai pode... precisar... Isso, do ponto de vista da mudança de comportamento, a gente chama de reforço. Sim. É como se você pegasse uma criança e essa criança fez a tarefa, foi super obediente no dia de hoje. Como que você reforça esse comportamento dela? Então hoje você vai falar para ela. Hoje, como você fez tudo que a mamãe falou para você fazer, o papai pediu para você fazer, você fez a tarefa, você estudou, você lavou seu prato, não sei o quê, eu vou deixar você assistir 1 hora do filme que você quer, entendeu? Então, como empresário, olha só, você viu que quando você olhou para a sua empresa dessa maneira, como que é o reforço? Você viu que a rentabilidade. O resultado, a produção e a rentabilidade e o lucro aumentou? Você está vendo? Será que não seria interessante a gente olhar para isso também dessa maneira? Incentivar, respeitar o colaborador. Você entende? Sim. Sobre esse assunto, eu fiz um estudo recente sobre isso, sobre segurança psicológica, e eu vi 2 grandes marcas que são referências em nível de empresa, que fazem isso muito bem, e eu não sabia. A Google, que é referência de empresa a nível mundial, ela destina 54% dos lucros dela, por exemplo. Esse é um ponto que a gente pode abordar dentro de uma organização que está fechada para esse tipo de ação, né? Sim. Com o indivíduo. Ela utiliza 54% do lucro dela no investimento em pessoas. Porque isso reflete no final da lucratividade dela. Ela consegue entender que o retorno que ela tem sobre a qualidade da marca, a solidez da marca e o que traz de retorno para ela é muito grande. Uma outra empresa que está fazendo esse movimento que é muito grande é a Heineken. Ela criou uma diretoria da felicidade. Olha que legal. Agora você me diz, Google e Heineken. É um sonho de todo mundo um dia pisar numa organização dessa, porque a gente observa o cuidado que tem, né? E aí a Google reforça que eles utilizam um método do Aristóteles, que é o todo faz parte do meio. Então, aquele time, aquela incorporação, ela tem poder para o resultado final. Então, é ela que eu vou fazer, que eu vou movimentar e vou cuidar. Se a Google lida com comunicação, como é que ela é uma empresa que não comunica? Verdade. Então, assim, eu fiquei encantada com esse estudo e é uma coisa que acontece desde 1999.
e que agora que a gente está começando a abrir os olhos para isso. Então, hoje, eu acho que a psicologia ganhou muito espaço dentro das organizações por conta da pandemia. O acesso e a necessidade da população, seja ela em qualquer contexto, foi muito grande. Só que eu acho que as empresas precisou perder muito para acordar para isso, né? Porque as pessoas ficaram assim, pelo adoecimento, muito abaladas, pela em razão disponibilidade da 24 pandemia. horas online, as pessoas ficaram doentes emocionalmente. Foi quando elas precisaram atuar, né, de maneira mais técnica, colocando o profissional correto para isso. Mas eu vejo que foi um momento muito bom, porque Sim. teve um prejuízo para que tivesse um benefício. Sim. Então, assim, coisas que antes não eram tão valoradas, agora começou a ser mais valoradas. Que é, por exemplo, a própria saúde mental. Sim. Então, quando eu hoje, inclusive tem dentro da psicologia, a psicologia positiva, que é isso. É aquilo que antigamente as pessoas falavam, é como se fosse autoestima barata, autoajuda barata. E na verdade não é, você olhar para as coisas positivas que aquela pessoa pode te oferecer e engrandecer aquilo. Nós somos bombardeados o tempo todo com os aspectos negativos. Então, se você, por exemplo, liga a televisão agora, você vai assistir um jornal inteiro te bombardeando com coisas ruins. Horrível, péssimo. Só polícia toda hora, violência toda hora, coisas ruins toda hora, péssimo mesmo. Política ruim toda hora, mas ninguém mostra as coisas positivas, que tem política boa, né? E que nós, seres humanos, nós precisamos da política, faz parte. Não mostra que tem coisas boas, que tem pessoas boas, porque isso, infelizmente, parece que não dá tanta audiência. Eu acho que deve ser isso, né? Então, nesse contexto, para que você eleve o resultado do time, você tem que investir não é tão difícil assim, é na mudança de comportamento, entendeu? Sim. É de comportamento mesmo. E assim, quando a empresa, que é o líder, ele entende isso, parece porque é a cabeça. Sim. Começa lá na cabeça. Sim. Quando ele entende isso, aqui para baixo muda. Aliciana, eu falo isso demais para os meus pares. Falo, gente, se o líder não tem uma mudança de postura, desculpa, mas os seus liderados não terão. Não tem. Não terão, gente. Você Não pensa tem numa jeito. organização como Se o líder é aquele... Eu me deparo com isso todos os dias, com pequenas, médias empresas. O líder tem aquele perfil de ser aquela pessoa que fica na correria o tempo todo, ele está naquela pressão o tempo todo, às vezes não tem nem necessidade, ele está ali em circo. Você olha os seus liderados, está do mesmo jeito, vive naquela pressão, naquele estresse. Centraliza, quando você tem um demandas. líder que tem uma liderança mais participativa, mais serena, mais próxima, porque liderar e ter o papel de gestor é bem diferente. A gente discutiu isso no podcast anterior sobre liderança, porque o líder tem que conhecer a pessoa de fato. Ele tem que saber quem é o funcionário dele. Exatamente. Por que ele está trabalhando? O que faz ele levantar cedo e vir trabalhar? O que eleva a potência dele? O que baixa, né? Que é o que falava Spinoza, né? O que eleva a minha potência? O que baixa a minha potência? Quando eu consigo entender isso aí, consigo saber isso do meu funcionário, primeiro ponto. Quando você gasta um tempinho só para fazer isso com o seu funcionário, ali é mais do que dinheiro. Ele fala, moça, meu chefe parou para procurar como é que está a minha vida. Chegou para perguntar, Josmar, por que você produz tão bem, cara, e hoje você tá desse jeito? Me conta, toma um café comigo aqui. É conhecer, né? E aí, às vezes, o líder fica ali trabalhando em circo, pressiona um daqui, pressiona dali, pressiona ali. Se ele parar um tempinho, bater um papo e entender o porquê que a pessoa tá agindo de tal forma, ele vai ter muito mais resultado. Com certeza. Só que a maioria está sendo condicionada, e por isso que eu convidei vocês, que eu tô entrando muito nessa seara, está sendo condicionada a liderar sempre por pressão, sempre por resultado. Não que a gente não queira o resultado, mas você pode ter resultado com frutos a médio e longo prazo, fazendo com que o colaborador se sinta parte do projeto, como o exemplo que você deu da Heineken. Exatamente. O cara tem um departamento, como você deu, da felicidade. Diretoria da felicidade. Diretoria da felicidade. O cara olha e fala assim, não, a minha empresa tem um departamento de diretoria da felicidade, ele está preocupado com a minha vida. Mas é difícil colocar isso. Que você olha de fora e fala, não preciso de uma diretoria, porque deve ser uma excelente empresa para trabalhar. Mas já é mesmo justamente porque tem. Exatamente. Por isso Mas que ela não faz isso, não é só porque ela é boazinha. Porque tem muita coisa que não entende isso. Também, não, né? é assim, tem o lado que você vai criar um ambiente legal para o colaborador,
mas tem o lado do brand da marca. Sim. O quanto ela não ganha em elevação nas ações quando ela mostra que ela é uma empresa que está no ranking humanitária. bem ranqueada. Então, Sim. assim, você só ganha com isso. Agora, dá trabalho, você tem que gastar. A maioria dos gestores e dos empresários são muito imediatistas. E aí... Não, e outra coisa, você tem que gastar porque você tem que investir Sim. ali até na formação dos executivos, de quem está lá na Sim, cabeça, né? exatamente. Esses dias mesmo, um paciente meu que é um CEO, ele é executivo de uma multinacional, ele estava me relatando isso, que a empresa que ele trabalha é uma empresa do ramo de energia. Então, assim, é uma coisa que a gente aqui embaixo nem imagina que tem, né? Umas empresas assim tão loucas mesmo, tão grandiosas, que a gente nem imagina, que a gente está mais acostumado com as coisas mais comuns, né? E aí ele falando que a empresa são 6 executivos nacionais, que a empresa gastou, tipo assim, quase R$ 200.000 para um psicólogo fazer a avaliação comportamental dos executivos, com testagens, sabe? Com análise de perfil mesmo. Para quê? Para entender o que aqueles executivos têm de melhor para oferecer, para que ele possa retribuir isso para a empresa, para o desenvolvimento, e o que aquele executivo tem de ponto fraco, pontos fortes e fracos, o que ele tem de ponto fraco, para que eles possam trabalhar aquele Sim. ponto fraco dele. Então, por que eles são bilionários? Porque a visão dele é bilionária. É isso que as pessoas têm que Sem entender. contar que quando Sim. você faz isso, o seu endomarketing vai a zero. Exemplo, se você pressiona, que você acabou de falar, dar uma informação que todo mundo que eu ouço que trabalhou em banco, quando ele sai, ele tem essa imagem negativa. Então, para os banqueiros, onde está o endomarketing nesse sentido? Todo mundo Sim. trabalha em banco, Mas se você sente sabe- pressionada. A maioria, é muito difícil Mas ver você alguém que sabe trabalhou que em o banco. banco, por conta das ações demasiadas em relação à assédio moral, hoje eles já imputaram uma ferramenta que é o Ombudsman, que é uma ferramenta liderada por psicólogos e um time gigante de RH que acompanha os comportamentos tanto dos colaboradores como dos líderes, e eles são passíveis à punição de sair do grupo. Porque o custo que se O custo é muito destinava alto. com verbas trabalhistas era muito grande, mas ainda se existe Sem contar isso. o prestígio da marca também. Sim, com O aperto é certeza. muito grande. Se E aumenta a sem- rotatividade, né? Sim. Aumenta a rotatividade, tem uma coisa jurídica mesmo nesse contexto aí, que é o assédio moral. E esses dias eu estava vendo no jornal, inclusive, uma empresa, que eu não vou citar o nome, daqui de Goiás, importante, que um funcionário processou por assédio moral o gerente e ele pagou uma boa nota assim, para esse funcionário. Ainda tem todas essas questões. Tanto o gerente quanto a empresa foram responsabilizados e tiveram que indenizar o funcionário. Sim. Então, sim. assim, olha, o fato é, se a gente for falar rasgado aqui, o mundo mudou, as pessoas mudaram, a informação está aí. E todo mundo precisa se adequar nesse novo mundo. E adequar nesse novo mundo é principalmente respeitar o outro. Com certeza. E compreender que cada ser humano é único. Tem 1 milhão de seres humanos, já vai nascer 1 milhão e já morreu mais 1 milhão, sei lá, tem um monte, bilhões e bilhões. E dentre esses bilhões, cada um é único, Não com dá as pra- suas particularidades. Não dá para liderar por igual. Não tem como. Eu digo muito isso no time. Eu falo que o time é um quebra-cabeça. A imagem final é única, mas cada peça tem sua forma. Exatamente. E se você não souber trabalhar a forma certa no local certo, você não vai desenvolver aquele indivíduo e ele vai viver frustrado dentro daquela organização. E aí ele frustrado dentro dessa organização, ele vai trazer problemas na saúde mental. Isso vai replicar no resultado. Você me fez lembrar uma terminologia muito utilizada, que às vezes ainda ouço vestir a camisa da empresa. Mas será que o proprietário, o gestor, veste a camisa do funcionário? Existem tantos bordões, eu estava falando esses dias há pouco. É um bordão que não faz nenhum Sim. sentido. E tem muita gente que diz assim, e a gente escuta isso da alta liderança. O maior ativo da nossa empresa são as pessoas, mas isso de fato no campo não funciona. Não funciona. Não é assim. Hoje em dia, e eu digo isso porque eu sou uma líder de pessoas, hoje o líder, o gestor, ele tem uma dificuldade com o ego dele absurda. Então, para ele ser autoritário é muito mais fácil do que ser compreendido, né? Respeitado. Agora você falou tudo, que é uma Mas palavra. é por isso que eu falei para vocês
que a gente está trabalhando aqui o papo para chegar nesse sentido, que é de cima para baixo. Ele vem de um diretor, que ele era, vamos supor, ele era um vendedor normal das empresas goianas, bem familiares. Sim. Era um vendedor. E aí era um vendedor que não tinha muita expectativa pela sua formação, bem limitada. Mas pelo resultado, ele vai subindo. Pela lealdade a E marca, aí, ele vai ficando. E aí ele vê que ele está subindo, que ele está ganhando grana, ele não investe em conhecimento. Ele vai só seguindo o que foi colocado para ele deixa o estudo de lado. Ele compara com um amigo e fala, meu amigo estudou e não ganha a grana que eu ganho, eu mal sei fazer uma redação e hoje sou gerente da loja. E eu vejo que isso vai chegando até a diretoria. E aí quando você vê, você vai ver lá a diretoria ou o CEO, que tem um estudozinho a mais, mas ele estimula para baixo despreparo, né? esse formato. E aí quando você vê o estilo de liderança dele, eu fico observando assim, empresas grandes em Goiânia, que eu não vou citar nome, que eu fico impressionado. Eu fico olhando, mas como que esse cara lidera um time desse tamanho numa empresa como essa? Mas aí quando eu vou estudar a empresa, é a cultura da empresa. É a cultura da empresa que precisa ser achacoalhada. E a maioria não quer fazer isso, porque a gente, querendo ou não, amo Goiânia e tal, mas a gente está muito atrasado nesse sentido. As nossas empresas ainda tá muito nesse sentido, principalmente empresas que estão ligadas mais ligado diretamente à venda. Toda sobrevive de venda, mas aquela que trabalha diretamente à venda, concessionária, loja de calçado, lojas de shopping, elas esquecem de incentivar esse preparo do seu colaborador. O cara vendeu bem, ele chega no topo. E aí ele não sabe lidar com gente. E se teve um diretor que aprendeu desse mesmo jeito, ele vai estimular essa liderança que você está falando. De pressão. Você pode mudar de cadeira e de profissão. Um líder que não gosta de gente... Não tem como. Se ele vai lidar com gente... Não tem jeito, né? Não tem como. Esse ego é péssimo. Esses dias eu ouvi um desses líderes que eu estou te citando aqui, falando comigo que ia desligar uma funcionária dele, porque ela trabalhava muito bem, mas de repente ela começou com esse negócio, ela falou desse jeito. Esse negócio de estresse, ansiedade. Falou desse jeito, vou repetir, com esse negócio de estresse, ansiedade, começou a faltar, começou a não produzir. Eu falei assim, o que é mais barato para você? Demitir, contratar outro funcionário, começar a estudar, começar a conhecer esse funcionário do zero? Vou pegar uma funcionária que você acabou de dizer que você já conhece ela só por um problema que ela teve agora, você não quer tratar esse problema, você não quer entender esse problema. É complicado, a maioria, mas por que ele faz isso? E aí você não deve nem culpá-lo tanto. Vem lá de cima. O formato é aquilo, a pressão vem em cadeia. Seu funcionário não está produzindo, e aí? Mas aí aqui vocês falaram duas palavras que eu fiquei atenta aqui, que para a psicologia também é muito importante, que é o ego. Isso. Né? O ego, nós temos que nos vigiar o tempo todo, porque o ego, ele é bem complicado em todas as esferas humanas, né? Sim. Tanto nessas esferas organizacionais, quanto política, quanto institucionais, quanto de relacionamento, é o ego, gente. Sim. Né? E o ego nos domina se você não olhar para ele e ver o que está dominando ele, né? E a outra é a cultura. Então, dentro da empresa, a questão da cultura, do clima organizacional, tudo isso também é algo que tem que ser analisado. Lá na psicologia organizacional, não sei se você já chegou nesse momento, né? Onde que a gente faz todo aquele estudo, um diagnóstico. Por isso que é importante ter o profissional técnico, tanto do RH até mesmo quanto o psicólogo organizacional, para justamente fazer esse diagnóstico organizacional. Porque dentro dessa análise do diagnóstico, você vai ver a questão do clima, da cultura e fazer propostas de intervenção para ver se consegue reverter aquilo que está tão impregnado naquela empresa. A gente percebe muito isso nas empresas que vêm de famílias, né? Que vem lá com os familiares. O avô, por exemplo, ele era vendedor lá atrás, ambulante, de repente aquilo deu muito certo e aquilo foi crescendo e se transformou numa grande empresa. E aí, agora que chega um neto com ideias mais inovadoras e contemporâneas, e o avô que está impregnado aquela ideia, aquela cultura, daquele tipo de gestão anterior, ele tem resistência de adequar com a coisa que está nova. Né? E aí, às vezes, faz com que prejudique toda a equipe aqui embaixo e que acaba até gerando prejuízo. Ou às vezes coloca um neto que não está preparado para a função,
mas tem que impor porque a empresa é familiar, o neto que tem que estar Também, ali no cargo também para pode tomar acontecer. decisão. E... Verdade. Então, assim, são todas demandas de relações humanas. Sim. Que aí a gente precisa todos os contextos que você falar vai falar de relações humanas, porque a gente é humano, né? E dentro dessas relações humanas é muito importante fazer uma análise, eu sempre vou bater nisso, né? Que é a análise do profissional qualificado. Porque quando você tem a análise do profissional qualificado para avaliar aquilo, ele vai ter uma técnica de intervenção adequada para que tenha o melhor resultado, tanto para aquelas pessoas, quanto que tendo um resultado para as pessoas, vai ter um resultado para a empresa lá no final. Com certeza. E o resultado, quando você age de maneira mais assertiva, o resultado ele é muito mais vantajoso, inclusive com mais lucratividade. Sim. Né? Por isso que você traz essas empresas, vamos falar a verdade. Você citou, e eu ia citar elas, que é a Google, Facebook, né? Gente, essas empresas, elas são empresas contemporâneas, modernas e atuais. Modernas que eu digo assim, 100 anos para cá, né? Não modernas de 10 anos, mas modernas. Mas são inovadoras, São inovadoras. Né? Sim. E elas foram geradas por gente novas, assim. Ou seja, né, que tem aquelas ideias mais inovadoras. Não que gente mais velha que eu digo assim, de outras gerações também não tenham, né? Mas, inclusive, o tanto que é lindo e complementar. Mas eu acho que eles olharam assim, olha, essas empresas que estão aí, eu não quero trabalhar nessas empresas. Eu quero ter um clima organizacional diferente. Que você pega o Google, o cara tem ambiente de jogos, ele pode trabalhar de bermuda. Se ele não quer trabalhar hoje, ele não precisa ir. O Google, ele trabalha, o formato dele é o resultado. Se você constrói resultado, você pode trabalhar do jeito que... A hora que quiser. Você pode trabalhar 2 horas, só 2 horas hoje. Você construiu o resultado tranquilo. Acabou, gente. Ou se você não está bem na segunda e na terça, mas você produz bem na quinta e na sexta, tá tudo certo. Você produziu e se você é durante a semana. empresa, se você não está aberto à inovação e ao olhar do movimento do mundo, você não se atualiza e você não vai entregar o que seu público quer. O mundo muda a cada minuto. A cada minuto existe uma transformação. Nós falamos há pouco aqui. Você começa com uma ferramenta de trabalho, você acorda no outro dia, a ferramenta já está com um plus a mais. Não, e eu acho que a cada dia que passa isso vai ser mais real, gente. Sim. Né? Justamente por conta dessa onda tecnológica. Você acha que essas mudanças todas, elas ajudam a gerar o transtorno de personalidade? Influencia? Assim, essa pressão toda, porque todo mundo hoje sofre pressão em qualquer área profissional. Eu falo por mim, por exemplo. Eu faço um curso, uma especialização, que antes eu fazia uma especialização, eu colhi os frutos dela 2 anos. Uma especialização, hoje eu colho os frutos dela 6 meses. Se a instituição não for boa, no período que eu estou fazendo, ela já está desatualizada. Transtorno de personalidade, ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque isso vai depender da abordagem que a gente acredita, né? Eu, por exemplo, eu trabalho numa abordagem psicanalítica, então o transtorno de personalidade, para mim, ele está desenvolvido lá na primeira fase da vida, lá atrás, lá de 0 a 6, 7 anos de idade, né? Então, ali gera um transtorno de personalidade, porém... Então, a gente acha que é agora na vida adulta, mas não é. Não. O problema começou lá atrás. Porém, talvez aquilo não eclodiu, porque não houve estímulos ambientais que estimulassem a eclosão. Entende? Então, o que acontece? Agora, os estímulos, o que eles vão fazer? Eles vão estimular que aquilo que não está legal em você aflore. Quando você pergunta, isso vai gerar um transtorno de personalidade? Não. Talvez o transtorno de personalidade já está ali. Sim. Porém, isso aqui, faz com que ele se apresente. Um ambiente adoecedor, ele vai fazer com que aquilo venha à tona. Entende? Da mesma maneira que um ambiente acolhedor, um ambiente calmo, tranquilo, equilibrado e saudável, ele vai fazer com que essa pessoa ela viva bem a vida toda sem ter isso. Que é o reforço que você comentou, né? Que são os estímulos ambientais. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, essas principais doenças que a gente está conversando aqui hoje, a maior parte delas
não surgiu na vida adulta, começou na infância. Não, aí você está falando de um transtorno de personalidade. Sim. Agora, existem doenças... Não, eu falo assim, um exemplo. Ansiedade, estresse, tem algum sinal na infância ou é só depois da vida adulta? Não tem nada a ver com transtorno de personalidade? Não, existem algumas doenças emocionais que elas surgem aqui, com os estímulos aqui de fora e com as condições ambientais que a pessoa está sendo exposta, né? Transtorno de personalidade é porque é algo muito mais profundo, Sim. né? É algo maior, entendeu? Agora, por exemplo, às vezes a pessoa ela não está conseguindo lidar com as condições ambientais de trabalho que ela está sendo exposta naquele momento da vida dela, né? Que se a gente for investigar muito, pode estar relacionada, porque da psicologia é tudo muito subjetivo, ela pode estar relacionado aos conteúdos internos que aquela pessoa ela tem e que foram produzidos lá na fase da infância dela, entende? Ou seja, às vezes ela foi tão exposta lá que ela ficou frágil aqui, ela não conseguiu ter um repertório de resiliência tão grande para que agora na vida adulta ela consiga ser tão resiliente e sair bem nas condições adversas que ela está exposta. Não sei, deu para entender? Sim. Então, agora, por isso que é muito importante, gente, todos os processos de desenvolvimento humano, os ciclos de desenvolvimento da vida. É importante lá na infância, na primeira fase de desenvolvimento, que esses seres humanos que estão na primeira fase de desenvolvimento, elas tenham um ambiente ali, familiar, funcional. De quê? De paz, de amor, de equilíbrio, de conversa, de diálogo, de compreensão. Porque ali, eu falo sempre isso, ainda mais hoje que eu trabalho com criança e adolescente. Gente, é a fase mais importante da vida. Verdade. É onde tudo está se formando. Então ali é muito importante que tenha equilíbrio, que tenha amor, que tenha cuidado, que tenha carinho, sabe? Que tenha explicações, que tenha educação. Ali é onde que está formando tudo. Porque aí depois a pessoa chega lá na frente, ela não dá conta de lidar com as demandas da vida, quer dizer que é uma pessoa perdida na vida. Não, às vezes ela não foi criada com condições para que ela criasse um mundo interno, condições internas, psíquicas, para que lá na frente, quando ela estivesse exposta a situações complexas, ela conseguisse ter resiliência. Eu falo, por exemplo, eu me considero uma pessoa muito resiliente. Mas por quê? Porque hoje, como psicóloga, eu faço essa análise. Né? Hoje. Gente, eu sou a 6ª filha, só para você ter uma ideia, né? Quando eu vim, eu já tive um ambiente muito preparado. Os meus pais já eram mais velhos. Talvez eu perdi um pouquinho nisso, mas por outro lado eu ganhei, que eles já tinham mais maturidade. Mas eu tinha 5 irmãos para cuidar de mim. Sabe? Que me protegiam, que cuidavam, que me davam amor. E aí já tinha padrinho, já tinha não sei o quê. Então hoje, qual que é? Eu não sei se meu marido tá ali, se ele vai concordar. Mas, por exemplo, e você também que já me conhece há muito tempo, não é qualquer coisa que me tira do prumo, não. Sabe? Tem condições adversas, eu falo, não, gente, calma, que a gente vai conseguir. Mas isso quer dizer, também não quer dizer que eu sou santa. Eu tô dizendo só que eu dou conta, talvez, de manter um equilíbrio em situações adversas que algumas pessoas não conseguem. Equilibrada, né? Sim. Sim, entende? É porque pelo que você disse, você foi preparada na base para isso. Você teve um ambiente melhor do que muitas pessoas que tem um ambiente conturbado, e aí quando chega na vida adulta, dificilmente vai conseguir descobrir esse problema, a não ser daqui a pouco a gente tá vendo as terapias dela. É porque, na verdade, mas eu compreendi muito bem, acho que foi bem Eu entendi. Claro. Sim. Não, um show de aula, fiquei só ouvindo aqui. Eu tô apaixonada, eu já quero fazer amanhã esse estágio. Fala, até pensei em encerrar o podcast aqui, porque nesse finalzinho aqui... Não, não preciso mais fazer o curso de psicologia, não, aprendi tudo aqui. Quem? Oh, meu Deus, vou sair daqui toda inchada, né? Mas você merece. O ego, né? Aqui. É porque eu gosto dessa explicação, quando ela é mais ampla, que ela busca lá na causa para chegar no hoje. Porque eu fico observando, assim, quase todas as pessoas que entram em tudo que a gente está discutindo, distúrbio, estresse, sempre tem alguma coisa que vem lá atrás, do jeito que foi criado, o jeito da família, aí era uma família conturbada.
a maioria, né? Às vezes a pessoa é muito tímida, você vai ver a família reprimia muito, dizia muito não. Eu vejo isso muito, então sempre tá na base, né? O humano, ele tem o natural de procriar, de trazer uma vida, mas não de estruturar uma família, né? Não tem essa preocupação dessa estruturação de família. E eu acho que a Aliciara foi muito, assim, pontual nisso. Se a gente não cumprir todas as etapas do desenvolvimento, quando você chega lá no adulto, alguma coisa ficou para trás. E aí é nesse momento que você enfrenta a vida e as adversidades que vai ressaltar essa deficiência que não teve lá atrás. Mas eu preciso muito complementar essa minha fala, se vocês me permitirem. Claro. Sim. Porque senão você que manda nesse podcast de hoje. Quem me dera. Não imagina. Vocês estão só me inflando aqui, né? Meu ego tá ficando todo. Mas não é, porque eu acho importante essa colocação. Porque quando a gente fala, porque teve uma infância ruim, teve alguma coisa ruim, parece que a gente traz, às vezes, até uma muleta para justificar o comportamento da gente aqui na fase adulta. Uhum. Então, assim, teve ruim, realmente, eu estou chamando atenção para essa fase do desenvolvimento para que a gente tenha atenção no cuidado com as nossas crianças. Sim. Beleza, só que aquilo ali já aconteceu. E aí não quer dizer também que eu tenho que trazer isso para o resto da minha vida. A gente tem ferramentas e instrumentos para que a gente ressignifique a nossa vida. Uhum. Não é porque começou ruim, tem uma frase aí que fala isso, né? Não é porque lá atrás foi ruim que tem que ser ruim a vida inteira. Eu não posso voltar atrás e mudar, mas eu posso caminhar daqui para frente de uma maneira diferente também. Você entende? Total. E isso nas organizações, eu vou trazendo aqui para a organização, né? Que é o que eu vivencio. Isso nas organizações eu acho muito importante, sabe? Porque quando você tem uma saúde mental, que você busca uma saúde mental, que você tem autoconhecimento, você está dentro de um contexto de empresa que você não vai de encontro com os valores e as missões da empresa, é o momento de você falar, opa, aqui eu já não consigo mais contribuir, isso já não está legal mais para mim. Nossa. Porque se você ficar na bengala, como ela bem colocou... Isso é libertador. Agora... para muita gente é desafiante tomar essa decisão. Mas é porque não tem o autoconhecimento, não sabe que aquilo ali, que não aqueles sinais valor, que estão me dando de estresse, de raiva. Pera, deixa eu fazer uma autoanálise. Isso está vindo de mim ou está vindo do que estão cobrando de mim e eu não consigo entregar? É esse momento que você tem que sinalizar e dizer, não, aqui já contribuiu o que eu precisava contribuir. Fechou o ciclo, né? Porque senão você vai ficar uma Gabriela, nasci assim, morri assim, vou viver assim. Então, estou aqui. É interessante que você traz uma análise lá da organizacional e eu muito meu análise da clínica, né? Porque é o contexto que eu atuo. Então, mas é justamente isso. A gente só consegue perceber isso, de fato, Carol, através desse processo de autoconhecimento. Uhum. Porque senão você vai ficar muito preso naquilo. Eu sou servidora pública. E eu vejo muito isso na instituição pública. Porque o público, né? É difícil, porque é muito... Olha, gente, tanto que isso é complexo. Sim. Porque, assim, se você for pensar num contexto... real, assim, da prática, as pessoas querem o quê? Uma estabilidade. E aí você vai deixar um concurso público com uma estabilidade, porque você fechou seu ciclo ali e você não cabe ali mais. Uhum. É uma luta interna muito grande. Sim, mesmo que eu vou te afirmar, eu acho que das pessoas das instituições públicas, quase que 90% é tudo infeliz. Eu tô te dando um dado meu, tá, gente? Eu não fiz nenhuma pesquisa em relação a isso. Mas quando você conversa, vai ver que tá quase todo mundo infeliz. E por isso que as pessoas julgam, né? É por isso que as pessoas julgam os concursados. E diz, não, concurso público nem trabalha. Mas tá aí a causa, talvez. Sim, porque a pessoa fechou, ela não... Da estabilidade não faz ele pensar fora. Mas aí volta lá atrás, que a Aliciara sempre faz a gente voltar lá na infância. Nós fomos treinados, o primeiro ponto, nós somos treinados, tanto no ensino médio quanto na faculdade, nós somos condicionados para trabalhar para alguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sempre colocou na nossa mente que a gente tinha que ter uma estabilidade e passar num concurso. Eu ouvi isso na minha família inteira. Quando eu fiz o curso, que eu não fui trabalhar em nenhuma empresa, não fui fazer concurso, todo mundo me criticava. Uhum. Mas como que você vai ser bem-sucedido na vida? O que você vai fazer da vida? E aí muita gente não tem a coragem que eu tive e ele vai para o concurso. Aí ele chega no concurso, começa a ganhar um salário, e hoje se fala tanto disso,
chega um ponto que muitos ficam frustrados e oferecem aquele serviço que a gente sabe, e outros têm a coragem. No podcast que a gente fez passado, tinha uma gestora aqui, ela dando exemplo de um amigo que era concursado, ganhava, tinha um salário de mais de 30 mil reais, ele pediu a exoneração do cargo, saiu porque ele falou que não estava feliz. Ele falou assim, o que adianta? A minha vida tá passando, eu não tô feliz nisso aqui, eu vou fazer o que eu gosto. Mas Agora, quantas pessoas têm coragem de fazer isso? É pouquíssimo, muito menos de enfrentar Imagina o conflito interno que ele teve até a tomada dessa decisão. Sim. Não, e principalmente com a nossa geração. Essa geração, nós estamos na geração Z e Y? É alfa já. Agora já é alfa, né? Já é alfa. Tá, eu tô atrasada. Eu nem tava lembrando a nomenclatura. Eu sei que eu fiz uma prova recente, que agora tá mudando eu sei que eu fiz uma prova recente, caiu essa... Ah, sim. Não, Não, e agora mudou as regras, tá mudando mais rápido a geração, né? Eu preciso me atualizar em relação a essa nomenclatura aí. E não só a nomenclatura, mas o entendimento dessa geração. Sim. O que eu percebo, eu não estudei sobre isso, é que essa geração atual, ela quer ser feliz. Ela não tá muito, como a geração XYZ também, a Z, que também não está preocupada em comprar casa e não sei o quê. Ela quer viajar, ela quer passear, ela quer ser feliz, entendeu? Eu sou da geração A, mas eu me identifico muito com a geração XYZ, sei lá. Porque, cara, sério... Eu acho que você se identifica mais com a geração que a gente estuda no marketing, que são os perennials. O que é os perennials? Que isso? Me explica. Os perennials são pessoas que se encaixam em todas as gerações, e eles não estão preocupados com rótulos, entendeu? Gente, eu não estou verdadeiramente. E eles não estão preocupados com rótulos, eles não estão preocupados com o que o outro pensa. Então, eu fiz um estudo recente sobre isso. É o que mais se estuda hoje no campo do marketing, essas grandes empresas, como você citou, estuda muito esse tipo de comportamento. Existe um grupo, existe muita gente que ainda continua dentro das suas gerações, mas já existe um grupo que ele não pertence, ele não se identifica com os comportamentos pré-estabelecidos de nenhuma geração. Sim. É natural você ver hoje pessoas de 40 anos que vivem, levam a vida igual a um jovem de 17, 18 anos. E ele não está preocupado por a crítica, por aceitação. E você vê o inverso também. Você vê jovens de 20 anos. Eu estava acompanhando hoje um player de marketing, até esqueci o nome dele aqui, Thiago Fincher, acho que é Thiago Fincher. E aí ele estava respondendo perguntas no Instagram, e aí alguém perguntou para ele assim, por que você se veste igual o seu avô? Ele falou assim, primeiro que meu avô tinha estilo. O jeito que eu estou vestindo, meu avô tinha estilo. Boa. E eu não estou preocupado e me adequar ao que você pensa que é importante para mim no momento. E ele faz parte dessa geração. Ele é um cara de 27 anos que ficou bilionário. O cara ficou bilionário com 20 e poucos anos. Só para exemplificar. Então, hoje a gente tem muita gente com esse tipo de comportamento. Pode ser o de 20, o de 30, o de 50, que ele volta, ele navega e vice-versa em todos esses ambientes. E não tem como você estudar ele só por uma geração. E a gente denomina isso, não foi nem eu, é um cientista americano, denomina isso como perennials, que são pessoas que não são fixas. Eu vou pesquisar. Não são fixas em nenhuma geração. Sobre essa geração. Legal. E você sabe o que? Quem explica muito bem sobre isso é o Walter Longo, que é um dos principais profissionais de marketing hoje do mercado. Ele explica muito bem isso aí. A primeira pessoa que eu ouvi falar foi ele. Quase que um processo terapêutico para mim mesmo, porque eu quero ver onde que eu estou, porque tem hora que eu falo, gente, eu não sei, sabia? Eu acho que a psicóloga em crise. Sabe por quê? Porque está chegando um momento na minha vida, com maturidade, que de verdade a gente começa a refletir até sobre a questão da finitude lá com Heidegger, que você fala assim, gente, logo passa. E eu corri atrás do vento, como diz a senhorinha, né? Logo passa. Então, o que eu quero? Aí você começa a fazer um caminho de volta, né? Que é assim, eu não quero mais tanto, sabe? Eu não quero mais tanto no sentido tanto de dinheiro, de coisas. Mas eu quero tanto no sentido de contato, de amor, de assunto. Eu não quero mais aquele tanto de amigos, mas eu quero aquele tanto de verdade. Parece que eu estou falando de mim agora. Parece que eu começo a entrar nesse movimento. Sabe? Excelente. Eu quero estar... parece que é isso que eu estou
sentindo. Talvez por isso que eu tô transitando nesse tanto de geração aí. Porque eu já tive naquele que eu queria correr atrás de tanta coisa, já tive naquele que eu queria status e visibilidade, já quis naquele, nossa, eu quero dinheiro. Agora não, agora eu quero minhas filhas, eu quero meu marido, eu quero estar na minha casa, eu quero estar com as pessoas que eu gosto. Sabe? Quando você vai fazendo, e eu vou te confessar para vocês dois, para quem estiver ouvindo. É um alívio. Talvez não tenho aí dúvida. É um alívio. Cumprir, né? É um alívio. Parece que você não deve mais nada, mas não de dinheiro, né, gente? Que isso aí a gente deve. Mas tipo assim, de explicação, de presença, de ter que estar. Ah, não quero, sabe? Eu acho que começa a caminhar para isso. Sim. Não sei o que é isso na vida. Se é um progresso, um regresso, se é uma evolução, desevolução. Sim. Eu sei que é um estado de paz que você começa a entrar. Mas o autoconhecimento é libertador, né? É incrível, gente. É incrível. Porque quando você... E é constante. Quando né? você começa a fazer a dar um testemunho como esse, eu costumo dizer que é a liderança pelo exemplo. E não você quer um delícia? exemplo melhor do que isso aqui? Nossa, eu já tô aqui, você tô querendo viver nessa fase aí já. E não é uma delícia? Nossa, demais. Você tá demonstrando para alguém o que você tá fazendo com você mesmo, mostrando que no passado você tentou fazer várias coisas, acompanhou várias fases da sua vida e agora você está entendendo que isso não era o mais importante. E você sabe o que eu vejo que essa galera jovem, tem muita coisa que eu critico, mas tem muita coisa que eu olho para eles e falo, cara, eu tenho que refletir. Eles se preocupam com o simples, não tem vergonha de ser quem eles são. Sim. E não estão nem preocupados com o que nós construímos lá atrás, que o que a gente achava que era base para eles. Eles não estão nem aí. Se você pegar o que a gente está fazendo nos podcasts hoje, quem lidera os podcasts no Brasil e no mundo? São jovens. Jovens. Você pega hoje o Podpah, os meninos novinhos, saíram da periferia, é o que está liderando. Você pega Inteligência Limitada do mesmo jeito. Você pega o rapper americano, que lançou esse formato de podcast que antes não existia no Brasil, também um jovem. E o que ele YouTubers, e o que eles TikTokers, todos bilionários, né? E assim, e o que eles trouxeram de diferente? Eles olharam e falaram assim, aquele formato normal que tinha da coisa muito produzida, padrão. Da TV, da entrevista, igual aqui. Eu sempre tenho cuidado de falar com você, não é uma entrevista, não é roteiro, é uma conversa. E fique à vontade. Aí estamos, né? Porque fique à vontade, né? A gente sempre conversa assim, começa meio tenso, eu sempre sou assim, começa meio tenso, preocupado. De repente vira uma conversa, porque tem que ser assim. De repente flui, né? E antes a gente era acostumado com uma entrevista, você já sabia... Como que seria a entrevista? Não, aquele jornalista ali, ele vai pressionar, ele é crítico, ele gosta de deixar a pessoa desconcertada. O podcast é o contrário, o podcast não tem intenção de deixar ninguém desconfortável, ele quer deixar o mais confortável possível. Se você pega o Flow, se vocês forem no Flow, chega lá e vai procurar o que você bebe, se você fuma, ele vai trazer um charuto para você, ele quer deixar você à vontade. É porque o Flow é aquele estágio do fluir, né? Da paz, de deixar leve, né? Isso é o flow, né? Isso. Agora, o que me deixa indignado, a gente volta de novo para o ambiente organizacional. Sabendo de tudo isso, vivenciando tudo isso, por que as empresas ainda continuam insistindo em criar um modelo que seja igual para todos e não pensam em ter um formato como esse? Eu acho... Ah, não, Josmar, você está sonhando, você está falando só de empresa grande. Não, empresa pequena dá para fazer isso. É por conta de quê? Eu penso, né? É uma análise pessoal. Não está olhando o processo, ela está olhando o fim. E uma coisa que eu aprendi é que você querer atingir o fim sem passar pelo processo, perfeito, não dá certo. Ô Fábio, anota isso aí pra você fazer um corte, meu parceiro, porque ficou muito boa boa essa fala aí. O meu diretor fez um adesivo e colou na sala dele. Que o interessante da caminhada é a trajetória. Gente, você não tem noção o quanto que seu esposo tá ali orgulhoso. Essa mulher, eu escolhi bem demais. Ai, tinha que trago o meu, vou ficar assim também. Vai ser obrigada. Gente, esses dias, falando dele, ele é pintor, né? Também. Ele tem tantos talentos, esse homem, ele é maravilhoso. Aí tá ficando vermelho. Mas foi tão incrível a nossa conexão, porque ele tava lá pintando um quadro de São Francisco de Assis. E tipo assim, o cara é incrível. Depois eu vou mostrar pra vocês no meu Instagram. Tá lá, depois quem quiser ver, né?
psicóloga.aliciana, tá lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui Tá. E aí ele pintando o São Francisco de Assis, ele deve ter gastado mais ou menos uns 30 minutos. E ele foi pintando e eu fui falando. Olha Eu fui escrevendo, assim, uma conexão entre a arte da pintura e a arte da poesia, da reflexão, da filosofia, não sei. E ele foi falando e eu fui falando sobre viver o processo, né? Então você sente, você expressa e você faz a obra. E por isso que a obra no final ela é perfeita. Lindo demais. Não, é incrível, assim. Eu não sei, nem eu sei como que eu tive esse sentir, sabe? Isso é tão forte, mas é difícil na prática. É difícil por conta do ego. Mas é o ego e a gente fica querendo viver o futuro. É o ego. Esquecendo De que... viver o hoje, né? De viver o hoje. Porque Sim. o mais prazeroso é o processo. Porque esse dia que a gente está tendo hoje aqui, muito prazeroso, não dá vontade nem de encerrar o podcast, É verdade. ele não volta. Não. Ele não volta mais. Então, se eu estava aqui num projeto, eu estou querendo crescer demais esse podcast, eu deixei de viver isso aqui, eu vou estar querendo sofrer pelo futuro que não está no meu controle. Eu acho que o primeiro passo, e aí vocês falam melhor, para a ansiedade, para o estresse, é porque as pessoas não têm noção de que elas não têm controle de quase nada. Se a gente for olhar, a gente não tem controle de quase nada. Não, a gente não tem controle de nada. A gente vive brigando o tempo todo, é difícil buscar esse equilíbrio, brigando o tempo todo sobre o que não está no nosso controle. Eu não sei o que vai acontecer no minuto seguinte, ou amanhã, mas a gente vive sofrendo por isso. Eu às vezes tenho mania de que, eu vou falar por mim, às vezes eu estou na ânsia de fazer tudo muito legal, eu tenho uma reunião muito importante no dia seguinte. Eu vou dormir, eu tenho dificuldade de me desligar. Eu fico ali, aí depois eu volto, tento lembrar disso, dessas técnicas, do hoje. O que eu fiz de legal hoje? O que eu fiz de importante? Qual foi a reunião mais gratificante que eu tive? Aí eu vou te dar uma frase. E aí eu tento me recompor. Mas que é fácil? Não é. Eu me coloco no lugar de todo mundo, porque eu passo por isso, sempre. Eu posso te dar o exercício da constelação familiar? Ai, diferente. Essa terapia é grátis? Essa é grátis. A gente trabalha muito a questão do controle na constelação familiar. E lá você fala assim, está tudo certo. É muito simples, não precisa nem anotar. Eu não estou no controle. Está tudo certo. É uma frase, sabe? Bem simples assim, porque de fato nós não estamos. Né? O Bert, ele fala muito também, o Bert Helling, eu desisto. Eu desisto do controle. Olha só. Realmente, o controle, ele é do ego mesmo. Não estou falando uma brincadeira. Ele é uma tentativa exaustiva de controlar a vida. Sendo que a gente não controla a vida. Então você olha, quando você estiver nesse momento lá na sua cama, ansioso pelo dia de amanhã, você olha, respira profundamente, faz umas 3 respirações, presta atenção na sua respiração. Nós não prestamos atenção no respirar, que é o seu sinal de vida. Então para, respira, presta atenção, sinta o seu diafragma. E naquele momento que você está fazendo esse exercício, você olha para você mesmo na sua frente e diga, eu desisto. Eu desisto do controle, porque eu não estou no controle. Está tudo certo. E a partir daí você vai ver que, se você fizer isso genuinamente, você vai ver que você vai cair no sono, porque foi genuíno, então você desistiu, entendeu? E o ego sai de cena. E aí entra o quê? Entra o self, que é o eu genuíno. Entende? Ai, gente, que lindo, tô apaixonada nela. Ai, gente, eu tô encantado, mas... Tem nem o que falar mais. Tá difícil encerrar esse podcast, mas a gente tem que encerrar. Aliciana, vamos fazer outro muito obrigado. Constelação familiar. Vamos. Por ter aceitado o convite. E o próximo, gente, ela falou antes de mim, eu ia falar isso. O próximo a gente vai falar de constelação familiar. Então por isso que eu vou encerrar por aqui, pra vocês ficarem com um gostinho de quero mais. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Sinta-se à vontade para vir mais vezes. E você, Carol, muito obrado. Obrigada a Sei você, que o seu dia é muito corrido, ter tirado um tempinho para vir aqui bater esse papo com a gente. Eu que me sinto assim lisonjeado pela presença de vocês. Tinha até
uma pessoa que acompanha o podcast estava me cobrando, sabe? Ela é bem feminista. Você não vai levar uma entrevistada mulher? Eu falei assim, calma, tá na pauta, tá na agenda, eu Está vou levar. tudo certo. E agora certo. eu trouxe duas, tá vendo aí? Você que tá assistindo, Olha que só. tava pedindo isso, agora tem duas aqui, duas boas psicólogas. Mas antes da gente finalizar, eu vou começar por você, Carol. Tá bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que eu também vou ouvir essa mensagem, vou colocar em prática, que é buscar esse equilíbrio nesse mundo turbulento. Tá bom. Eu acho que eu vou direcionar isso para as organizações. Eu acho que líderes e organizações compreendam que vocês lideram pessoas. Pessoas são indivíduos únicos e cada um tem sua história e seu contexto. Então, para que o ambiente esteja agradável e possua uma saúde mental, a gente precisa olhar para o outro com o olhar de um ser humano e não como o olhar de uma empresa, de um resultado ou de um número. Uau! Aliciana, depois dessa mensagem Tá aí, difícil. agora é com você. Realmente, essa tá difícil, né? Eu quero falar muito, primeiramente quero agradecer o convite, né? E eu quero dizer a frase daquela senhorinha. Pare de correr atrás do vento. Sinta no seu coração, porque pare, né? Comece a prestar atenção no seu corpo, no seu coração e sinta de fato o que te move, porque é a sua vida que está em jogo. E isso é a coisa mais preciosa da vida, é a sua vida, né? Eu acho que é isso. Analise, sinta verdadeiramente o que te move e a serviço de que você está. Eu sempre falo uma frase assim, quando nós estamos a serviço da vida, é muito diferente do que quando a gente está a serviço do nosso ego. Que linda! Gente, não tem nem o que dizer, eu não ia nem falar que estou encerrando esse podcast. Com essa fala maravilhosa, a gente encerra o nosso 6º podcast.